Queridos, nós estamos na série Fé em Ação. Essa série serão 9 ministrações, excepcionalmente esse ano 9, geralmente são 8. Esse ano serão 9 porque eu ministrei semana passada e estou terminando esse assunto hoje. Então, sempre domingo e terça, assim vai até o final. Quero te animar a você manter firme nessa série. Agora, queridos, nós todos estamos dentro de um ano profético, um ano do transbordar. Nas nossas vidas, nossa vida profissional, financeira, material, saúde, nós queremos o transbordar de Deus. Porém, para nós vivermos o transbordar de Deus, nós precisamos viver os princípios da palavra de Deus, juntamente com a fé. E esse assunto que nós começamos semana passada, falando de santidade, vamos terminar hoje, eu volto a dizer, sem fé, nós não temos condições de exercer santidade, não tem. É importante nós termos essa revelação, essa consciência, e na semana passada, nós começamos falando de nós termos a consciência de que o nosso pecado pessoal, o nosso pecado, ele atinge diretamente as nossas vidas, mas indiretamente atinge a vida das pessoas, atinge o corpo de Cristo. Então a importância de nós buscarmos cura, para nós não pecarmos só pensando em nós, ou errarmos e achar que isso só tem consequência pessoal, mas tem consequência no corpo de Cristo. E hoje nós vamos dar sequência. Agora, todas as semanas aqui nós temos feito uma declaração de fé. Nós temos feito uma declaração de fé e eu quero só dizer uma coisa para você. A Bíblia fala que nós vamos comer das nossas palavras. Aquilo que nós falamos, nós vamos comer. Então, se eu faço declarações negativas, se eu faço declarações, eu vou comer dessas palavras. Por isso é importante nós termos consciência também daquilo que nós estamos falando. E a Bíblia também nos ensina que quando nós devemos crer com o coração e confessar com a boca. E é isso que nós faremos agora. Eu vou pedir para você ficar em pé, por favor. Todos juntos aqui nós faremos essa declaração, e eu não quero que você faça por fazer, eu não quero que você faça de qualquer maneira. Essa declaração precisa ser uma declaração profética na tua vida, uma declaração realmente com fé, amém? Então eu vou dizer meu nome, eu Cleito, você diz o seu nome, e depois você declara, assim que eu falar aqui você declara em seguida, amém? Então vamos lá, eu Cleiton, declaro que tenho consciência do alto preço pago por Jesus na cruz. Pela fé, irei honrar este preço, me tornando puro e santo. Pela fé, terei coragem de dizer não para o pecado. Eu declaro que o meu coração está sendo blindado contra os danos do pecado. Pela fé, sou livre para viver as bênçãos de Deus em minha vida. Esta é a minha declaração de fé para o ano do transbordar. Amém, amém, amém. Aplauda bem forte, toma posse dessas palavras, toma posse disso, em nome de Jesus. Agora, essa turma daqui vai virar para a turma de lá e vice-versa, e nós vamos levantar as nossas mãos e vamos profetizar. A Bíblia fala que tudo que nós semeamos, nós colhemos, nós não colhemos na mesma proporção. Então, o que você semear para o seu irmão, você vai colher numa proporção muito maior. Então vamos lá, eu vou dizer eu, Cleito, você o seu nome, e aí você me acompanha aqui. Diga aí, eu, Cleiton, declaro que você tenha consciência do alto preço pago por Jesus na cruz. Pela fé, você irá honrar este preço, se tornando puro e santo. Pela fé, você terá coragem de dizer não para o pecado. Eu declaro que o seu coração
está sendo blindado contra os danos do pecado. Pela fé, você é livre para viver as bênçãos de Deus em sua vida. Esta é a minha declaração de fé para a sua vida, em nome de Jesus. Amém, amém. Aplauda bem forte, aleluia, glória a Deus. Pode se assentar, por favor. Essa palavra que nós vamos ministrar agora, ela tem uma peça. Então, dentro da palavra tem uma peça. Essa peça que nós vamos assistir faz parte da palavra. Eu gostaria que você pudesse prestar bem atenção. Em seguida eu volto, vai edificar muito a tua vida, em nome de Jesus.
Aleluia. Aleluia. Assim como nessa peça, nós podemos ver que o pecado ele causa muitos danos para as nossas vidas. E Paulo e Pedro, eles falam algo aqui na palavra que nós vamos ler juntos, o que pode paralisar o homem, o que pode, na verdade, prender o homem, assim como nós vimos na peça. O pecado, muitas vezes nós achamos que o pecado é inofensivo, mas ele causa muitos prejuízos para as nossas vidas. Eu quero ler com você aqui uma classificação muito, assim, bem colocada por Paulo. 2 Coríntios 7:1 diz assim: Amados, visto que temos essas promessas, purifiquemo-nos de tudo o que contamina o corpo e o espírito. O pecado contamina, primeiramente, ele entra no nosso corpo, nós desfrutamos, achamos que não está acontecendo nada, mas no nosso espírito está acontecendo. Então, muitas vezes o pecado ele vai atingir primeiramente o externo, depois ele entra no nosso coração, na nossa alma, na nossa mente, no nosso físico e nos destrói. E Paulo ele fala que purifiquemo-nos. Purifiquemo-nos. Se você ler em qualquer outra versão, você vai ver que está purifiquemo-nos. Aqui Paulo não está dizendo que Deus irá nos purificar. Não, está dizendo que nós precisamos nos purificar. Nós precisamos tomar atitude, nós precisamos tomar a decisão de dizer não para o pecado. E Paulo continua dizendo o seguinte: aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Aperfeiçoar a santidade. O que significa aperfeiçoar? Aperfeiçoar significa melhorar. Significa aprimorar. Significa deixar mais bonito, deixar melhor. Aperfeiçoar significa que já é uma realidade. Então subentende-se, queridos, que Paulo não está aqui falando com a igreja de Corinto que eles são pecadores. Mas Paulo está dizendo que eles são santos, que precisam de aperfeiçoamento na sua vida. Então eu quero que a primeira revelação que você precisa ter nessa noite é que você não é um pecador. Amém, irmão? Você é um santo. E um santo que, assim, nós todos aqui somos santos, que precisamos ser aperfeiçoados. Nós não somos perfeitos. Nós precisamos ser aperfeiçoados. Talvez você em uma área, o seu irmão em outra, outro em outra, mas nós precisamos ser aperfeiçoados. Então Paulo ele não está chamando nós aqui de pecadores, mas ele está chamando de santos que precisamos de aperfeiçoamento. Agora, talvez a pergunta que fica é: pastor, em que área que eu devo aperfeiçoar a santidade? Como eu devo aperfeiçoar a santidade? Aonde eu devo aperfeiçoar a santidade? Qual é a minha referência? Para quem que eu olho? Em quem eu vejo isso? A Bíblia fala em 1 Pedro 1,15. Diz assim: mas assim como é santo aquele que o chamou, sejam santos também em tudo que fizerem. Olha que coisa, aqui o padrão para nós é o que está aqui, é o que Pedro está dizendo. Sejam santos também em tudo, em tudo. Nós precisamos ser aperfeiçoados em tudo. Talvez você pergunte: pastor, é uma área ou outra, ou aquela ou essa? Não, a Bíblia fala que nós temos que ser aperfeiçoados em todas as áreas. Ou seja, queridos, todos nós temos alguma área das nossas vidas que precisam ser aperfeiçoadas, inclusive eu. Não é porque eu estou aqui pregando que eu sou perfeito, não sou. Nós precisamos ser aperfeiçoados em tudo, é um padrão muito alto, é um padrão altíssimo. Tudo, pastor, é muito alto, realmente é muito alto. Mas é necessário que nós tenhamos consciência que nós
já somos santos. O que nós precisamos é caminhar nessa santidade, é crescer nessa santidade, é avançar nessa santidade. Amém? Para quem que eu olho, pastor? Eu olho para o pastor Cleiton, para o pastor Guilherme, para o pastor Emerson. Para quem que eu olho? Quem é minha referência? Esses homens que eu falei aqui são importantes, você pode até olhar para eles, mas ainda assim nenhum deles, inclusive eu, não somos perfeitos, já falei isso. Somos falhos. Nós precisamos olhar para aquele que é perfeito. E a Bíblia fala que o padrão é mais alto ainda. 1 Pedro 1,16, pois está escrito, sejam santos, porque eu sou santo. Então, para quem nós temos que olhar? Para o homem? Não, para Jesus. O padrão de santidade dos dias de hoje não é o homem. O padrão de santidade dos dias de hoje é Jesus. Eu e você precisamos olhar para Jesus. Na semana passada nós falamos, lemos aqui juntos, Paulo falando com a igreja de Corinto, que existiam muitos fracos, existiam muitos doentes, e existiam muitos que estavam morrendo. Nós sabemos, queridos, que o pecado traz fraqueza, o pecado pode causar doenças, por exemplo, falta de perdão. Falta de perdão, muitas vezes a pessoa é um pecado, só que na verdade é um pecado e a pessoa, se ela não realmente resolver, essa falta de perdão vai trazer consequências seríssimas. A maioria das pessoas que são diagnosticadas de câncer é relacionada à falta de perdão. Mas nós também não podemos generalizar. A Bíblia fala, por exemplo, teve uma ocasião que o menino nasceu cego e os discípulos questionaram Jesus, falando, Jesus, quem foi que pecou? Esse ou o pai? Parece até tipo, como assim esse? O cara estava na barriga e pecou. Jesus falou para os discípulos, nenhum nem outro, nenhum nem outro. Então, ou seja, aquele pecado ali, aquela situação não tinha nada a ver com pecado. Lá na frente, Jesus diz para uma pessoa assim, vai e não peques mais, você está curado. Ou seja, talvez nesse caso, o pecado estava trazendo consequências físicas. Enfim, queridos, nós precisamos olhar para as nossas vidas e sonharmos em experimentar algo novo. Não podemos nos contentar, não podemos aceitar uma vida mediana, não podemos aceitar a mesma vida, não podemos aceitar um padrão baixo. Nós precisamos elevar o nível. Quantos de nós, eu lembro quando eu me converti, eu cheguei na igreja todo estourado, casamento tudo acabado, destruído, a vida bagunçada, e eu queria mudança. Então eu busquei a mudança. Mas eu poderia ter me acomodado nessa mudança, porque nós naturalmente aceitamos o mínimo. Já está bom. Não. Há um padrão estabelecido para as nossas vidas. Agora, queridos, quando nós falamos em padrão, o que a Bíblia diz em relação a aperfeiçoamento? Qual é a área que a Bíblia fala? A Bíblia fala em tantas áreas, tantas áreas. Tantas áreas com filho, marido, mulher, casamento, tudo, tem tudo aqui na palavra de Deus. Mas uma lista que eu gosto de usar na minha vida, que eu acredito que abrange um pouco de tudo, é a lista que está lá em Gálatas. Gálatas 5:19, tem uma lista enorme, que eu vou tentar discutir com você um pouco dela aqui. Obviamente eu não vou conseguir discutir tudo, mas uma parte dessa lista é uma referência das áreas que eu e você, nós precisamos aperfeiçoar. Nós precisamos crescer. Talvez alguns vão se encaixar em umas, outras em outras, enfim. Mas antes de falar dessa lista, do que vem a ser pecado, eu quero dizer o que não é pecado. Gálatas 5:22 diz, mas o fruto do Espírito é amor. Amar não é pecado. Amor não é pecado. Nós precisamos amar as pessoas, derramar amor nas pessoas, não é pecado. Alegria. Quantas pessoas hoje não podem ser alegres, mas não são. Alegria não é pecado, querido. Nós
podemos, devemos e precisamos ser alegres. Paz não é pecado. Paciência não é pecado. Às vezes nós tenha paciência. Paciência não é pecado. Tudo isso aqui não é amabilidade. Bondade. O que é bondade? Bondade não é pecado. É aquele cara que você chega no estacionamento, a vaga está aqui, tem uma entrada daqui e uma entrada daqui. Os dois embicam o carro. Você e o cara. O que você faz? Entra com tudo ou dá ré e vai embora? Hein? O que você faz? Bondade. Não, eu vou fazer uma bondade aqui. Não, pega a vaga aí, eu vou procurar outra. Nós precisamos pensar nisso. Fidelidade, mansidão. Ser manso, ser uma pessoa calma, ser uma pessoa tranquila, serena, não é pecado. Eu não estou dizendo que você tem que ser aquele nerd. Não, nada contra os nerds, eles vão para o céu também. Amém? Mas, queridos, nós precisamos aprender a viver num ambiente de paz, num ambiente de mansidão. Sabe, eu estou falando comigo mesmo. Eu cresci num ritmo acelerado, alucinado, a milhão, tudo assim, sabe? Vamos, atropelando. E até que ponto isso é bom? Não é. Nós precisamos viver, porque às vezes nós ficamos tão preocupados em não pecar, e aquilo que não é pecado nós não vivemos. Nós ficamos ali lutando contra o pecado. Isso não pode, mas aquilo que pode nós não fazemos. Por exemplo, beijar a esposa no casamento é pecado, irmão? Sim ou não? Sim ou não? Claro que não. E por que nós não beijamos? Nós não, eu beijo. Sabe, queridos, é incrível isso. Agora os jovens, eles que estão solteiros, os caras estão doidos para beijar. Só que não pode, não está no casamento. Então aquilo que é bom, nós não fazemos. Então não é pecado você... Felicidade, fidelidade, domínio próprio, enfim, queridos, nós precisamos viver mais aquilo que não é pecado e parar de ficar, sabe, às vezes a gente fica dando tanta ênfase, nós precisamos viver. Mas eu quero aqui juntamente com vocês rapidamente falar um pouquinho dessa lista de Gálatas, porque é uma lista que eu gosto de viver, de usar, de olhar para ela. E fala muito comigo, todos os itens aqui me ajudam muito. Todas as vezes que eu olho para essa lista, eu penso, puxa, como eu preciso crescer. E o primeiro ponto que está aqui é imoralidade sexual. Qualquer fonte de exposição sexual, queridos, ela é muito perigosa. Ela é muito perigosa, muito trágica. Hoje nós temos uma fonte de exposição chamada smartphones. O smartphone é um equipamento maravilhoso, não é uma crítica, eu preciso, é uma ferramenta de trabalho, hoje nós fazemos tudo nele. Mas infelizmente, o smartphone tem aberto janelas para a prostituição, janelas para o pecado, janelas para o adultério, janelas para a pornografia. Um smartphone na mão de uma pessoa, a pessoa vai do outro lado do mundo, conhece pessoas do outro lado do mundo. Então, queridos, nós precisamos olhar para isso tudo e pensar, de que forma que eu posso ser livre desse espírito que tem atacado as pessoas? Por exemplo, eu conheço pessoas que já se separaram dos seus casamentos por conta do WhatsApp. Começa uma conversa no WhatsApp, e essa conversa vai crescendo, um oi, um tchau, uma florzinha daqui, uma florzinha dali, daqui a pouco, adultério. Adultério com o smartphone? Não, claro que não, adultério com a pessoa do outro lado. Então, sabe, irmãos, nós precisamos ser curados. A pornografia, ela está destruindo pessoas, acabando com a vida das pessoas. Fornicação, por exemplo. O que é fornicação? É aquela, hoje em dia,
a fornicação, sabe, fica ali, abraçando muito, pegando no cabelo, pegando-se aonde, abraço daqui, imagina, começa a abraçar o Du, aqui, abraço o Du, abraço o Du, abraço o Du, e o Du gosta. Né, Du? Vai ser estranho, não vai? Então veja bem, eu não tenho que ficar abraçando o Du, e nem mulher nenhuma. Imagina, eu tenho minha esposa ali, aí eu vou lá, cumprimento e passo a mão. Sabe, queridos, isso tudo vai abrindo brechas. Vai abrindo brechas, e daqui a pouco nós estamos afundados no pecado. Estamos sendo levados. Estamos sendo destruídos, impureza, libertinagem. Um tempo desse eu vi uma pessoa conversando comigo de uma outra pessoa, não é dessa igreja, graças a Deus, mas que as pessoas... O menino estava trocando fotos com a outra menina, pelados. Tem um nome isso. Pelo smartphone. 2 adolescentes, trocando fotos. E ali, aquele negócio acontecendo, não é daqui, tá? Pode ficar tranquilo, você não vai descobrir, porque isso é uma história de uma pessoa amiga minha, amigo meu, que contou para nós, pedindo ajuda. Então nós precisamos, queridos, entender que tudo isso está levando as pessoas a viverem aprisionadas, presas, não conseguem sair, não conseguem se livrar. As pessoas não conseguem ser libertas desse mal. E assim vai a lista. Idolatria. Aqui fala idolatria e feitiçaria. Para nós entendermos isso aqui, nós precisamos ir um pouquinho para trás. Lá em Samuel falava com Saul. E ele falou algo com Saul o seguinte, falou assim, Samuel 15, 23, ele falou, pois a rebeldia é como o pecado da feitiçaria, e a arrogância como o mal da idolatria. Sabe, queridos, eu não sei se você, imagina que você viu uma feitiçaria, uma macumba, alguma coisa sendo feita. Você fala, misericórdia, vamos chamar os irmãos, os pastores, para expulsar, para mandar embora esse feiticeiro, essa macumba. Aliás, hoje nem se vê mais macumba, porque antigamente se via muito, hoje não tem. Eu estou achando que as macumbas agora ficaram digitais. Não é possível, porque não se vê mais. Eu lembro que eu via macumba, no começo que eu me converti, e eu falava, um dia eu vou chutar. Na hora que eu comecei a criar coragem para chutar, as macumbas acabaram. Não sei se acabaram, agora é eletrônico, não sei como é que funciona, mas... Sabe, queridos, imagina que você viu a macumba. O problema lá, o feiticeiro e tal, e você vai chamar um pastor para orar. Vamos orar lá, pastor, porque tem um feiticeiro. Ele está lá fazendo um problema na rua, está não sei o que e tal. Mas eu vou falar uma coisa para nós aqui. Se existe rebeldia em um de nós ou em alguém, na verdade o mesmo grupo de pastores que vai orar pelo feiticeiro tem que orar pelos rebeldes. Porque está na mesma categoria, rebeldia e feitiçaria. O mesmo pastor que tem que orar pelo feiticeiro tem que orar pelo rebelde, porque está na mesma categoria. A rebeldia é pecado. E eu quero falar aqui muitos com os filhos. Tem muitos filhos hoje rebeldes. Rebeldes. Não respeitam os pais. Não ouvem os pais. Não submetem os pais. Precisamos ser curados disso. Arrogância. Arrogância é algo muito sutil. Arrogância não é você comprar um carro e sair andando para cima e para baixo e falar, eu sou arrogante, estou andando de carro, ou alguém fala que você... Não, arrogância não é isso. Sabe o que é arrogância? Arrogância é nós sermos indiferentes com as pessoas. É olhar para alguém e ser indiferente com essa pessoa. Menosprezar a pessoa, ignorar as pessoas. Não, mas a pessoa não gosta do mesmo time de futebol que eu. Então eu vou ignorar. Sabe, tem pessoas que são expert nisso. Ignoram, isolam, desprezam, colocam no gelo,
Não, vou colocar na geladeira essa pessoa. Isso é arrogância. Isso aí é destrutivo. Isso acaba com as pessoas. Isso não pode acontecer. Mas quantas vezes as pessoas fazem isso? Quantas vezes nós achamos que somente aquilo que nós fazemos é o certo, é o correto? Isso é arrogância. Não, só eu sou correto. Então, queridos, eu quero voltar aqui e reforçar, eu não estou falando com você como sendo um praticante disso. Você e eu, nós somos santos, amém? Mas precisamos ser aperfeiçoados, amém, queridos? Precisamos ser aperfeiçoados. Uma outra coisa que fala aqui, ódio. Ódio eu não preciso nem falar, às vezes tenho ódio daquela pessoa. É muito forte. Discórdia, o que é discórdia? Discórdia é aquele não concordo. Eu não concordo. Eu não sei se no nível de pai, imagina um pai falando para um filho, eu não concordo. É um desrespeito. Um filho falando com o pai, mais desrespeito, eu não concordo. Um líder falando com o liderado, eu não concordo. O liderado falando com o líder, eu não concordo. Sabe, isso é muito forte. Nós podemos fazer de outra forma, falar de outro jeito, mas falar não concordo é discórdia. E discórdia é pecado. E pecado, queridos, nós precisamos repreender, tirar isso das nossas vidas. Contendas, disputas. Ciúmes. É uma outra área que nós precisamos ser aperfeiçoados. Tem muitas pessoas que são ciumentas. Ciumentas ao extremo. Pessoas que têm ciúmes do marido, ciúmes da esposa, ciúme do cachorro, ciúme não sei de quem, ciúmes do carro. Está certo que tem alguns maridos que têm mais ciúmes do carro do que da esposa. Eu sei que aqui não, irmãos, aqui não. Mas tem igreja que eu já fui que tem. Mas sabe, o ciúmes não é bom, o ciúmes é horrível, o ciúmes ele atrapalha a vida das pessoas, é falta de segurança. Ciúmes é falta de segurança. Precisamos ser libertos disso. Dissensões. O que é dissensão, pastor? Fala em português. Divisões. Divisões. Pessoas que dividem tudo. Tudo divide. Vai tomar um lanche, já começa a conversar. Sempre nos grupinhos de sair para comer uma pizza, comer um negócio, tem aquele cara que é o contador. Ele senta na mesa, ele começa a fazer conta. Nós estamos em 8, já comemos 4 pizzas, tomamos 2 Coca-Cola, aquele ali tomou 2 sorvetes, uma Coca-Cola a mais e uma água com gás. E ele já começa. Quando o garçom vem, ele já até com o dinheiro, deu R$37,80 para cada um, põe o dinheiro na mesa e vai para o banheiro. Sempre tem um desse. Divide tudo, o cara é bom, é incrível isso. Não sei se você já lidou com essas pessoas, mas às vezes acontece, o cara sabe tudo, meu. Pessoas que dividem tudo, lógico, isso é uma brincadeira, mas o que é dividir? Não une, divide. Quantos maridos, quantas esposas, na verdade, ao invés de ser parteira, são pessoas que, ao contrário da parteira, é a pessoa que faz enterra, coveira. Porque o marido compra as coisas, a mulher quebra. O marido compra, a mulher quebra. Sabe, não soma, só quebra. Sabe, queridos, nós precisamos mudar esse nosso jeito. Pessoas que criticam tudo, pessoas que estão na classificação da dissensão. Critica tudo. Sabe qual é o problema da crítica? Que a crítica, ela faz muito mal para a nossa alma. Faz muito mal para a nossa alma. Por quê? Eu cheguei a essa conclusão. Porque eu já fui muito cri-cri, muito crítico. E a crítica é assim, eu chego aqui, por exemplo, eu não gosto dessa caixa de som. E eu critico. Não, essa caixa de som está aí. Só que eu estou criticando dentro de mim. E isso está fazendo mal. Domingo que vem eu volto, a caixa de som está no mesmo lugar. E quando eu olho para a caixa de som, eu vou criticar de novo. E o que vai acontecer? Nada. Porque a pessoa que resolve o problema da caixa de som não está aqui, não veio, é o Aldo que resolve, não vai tirar, não vai mudar nada. Imagina, termina esse culto, eu saio agora e começo a criticar o governo. Nossa, essas ruas esburacadas, e não sei o que, e tal.
O prefeito de Barueri, domingo essa hora, ele está de boa na lagoa, irmão. Ele está sossegado, então eu estou criticando, domingo que vem eu venho, o buraco talvez esteja lá, e eu vou ficar criticando, só que aquilo vai fazendo mal, vai fazendo mal, vai fazendo mal, e não resolve nunca. Porque não resolve. Se você quer resolver o problema, você tem que procurar a pessoa certa. E falar, não adianta ficar criticando. Sabe, vamos ser menos críticos, menos cri-cri. A vida passa muito rápida, passa muito depressa. Amém, irmãos? Egoísmo. Quantos maridos só pensam neles? Pastor, por que você está falando com os maridos? Não tem nada a ver, deixa a gente quieto. Porque eu também sou marido. E quantas vezes eu fui egoísta com a minha esposa, só querendo fazer as minhas coisas. Mulher é mais sensível, sentimento. Então nós muitas vezes pensamos só em nós, egoísta. O egoísmo abrange muitas áreas, egoísmo com comida, com bebida, com roupa, com casa, com carro. Sabe, irmãos, somos egoístas às vezes. Facções. Eu nunca imaginei que eu ia falar sobre isso na igreja, mas está na Bíblia. Facções, o que são, ou o que é uma facção? É um grupo de pessoas que se unem para derrubar um líder, derrubar o governo, derrubar uma estrutura, quebrar a empresa, enfim, é um grupo, facção, é um grupo de pessoas mal intencionadas, que querem ir contra uma estrutura, enfim. Eu lembro uma vez, logo que eu cheguei na igreja, um grupo de irmãos me chamaram para uma reunião, aonde eles iam rachar a igreja. E eu lembro como se fosse hoje. Eu falei, mas espera aí, como vocês vão abrir outra igreja? Nós estamos indo para uma outra estrutura, aquela história toda e tal. E eu perguntei o seguinte, pastor Gumer, que era o nosso líder na ocasião, vai? Ele falou, não, ele não vai, essa reunião ele não está. É outro projeto. Eu falei, então eu não estou. Eu não estou nesse projeto. Então, sabe, queridos, tem pessoas que têm essa habilidade de reunir pessoas para destruir, querem ser independentes, não prestam contas. Inveja. A inveja é terrível, queridos. Sabe como que você identifica o invejoso? Se ele não curtir as suas fotos. Coloca uma foto que você está na praia. O invejoso não vai curtir, porque ele vai falar, ela está na praia, estou trabalhando, estou aqui, estou não sei aonde, estou e tal. É inveja às vezes. É por inveja. Curte lá, irmão. Não, mas ela está e eu não estou. Curte lá. Abençoa ainda, coloca um comentário. Seja feliz. Não é seja infeliz. Seja feliz, abençoado. Come um peixe, não sei o que. Profetiza. Porque você vai colher. Mas muitas vezes nós passamos vai passando assim o Instagram, eu não vou curtir essa aqui também não, essa não, o cara está aqui de cabelo novo, a mulher, né, cabelo novo, agora fez até sobrancelha. Eu nunca reparo na sobrancelha das mulheres, em lugar nenhum, ainda mais no Instagram, mas a mulher repara, fez a sobrancelha nova, olha aí, está esnobando. Metida. Inveja. O irmão compra um carro novo, você fala assim, irmão, que carro é esse que você comprou, cara? Você fez uma sociedade com posto de combustível? Você vai ter que comprar um posto para poder colocar álcool nesse carro aí, combustível, gasolina. Sabe por que ele está falando isso? Pergunta, quantos carros desses você tem? Nenhum ainda, eu não tenho, mas um dia eu vou ter. Eu estou andando a pé, mas um dia eu vou ter. É inveja. Você começa a pintar uma parede de verde, o cara fala, verde não, vermelho, preto não. Sabe, queridos, nós precisamos entender uma coisa. Se eu sou livre para abençoar a vida das pessoas, eu estou tomando posse de um nível de vida, de uma satisfação que não está nas pessoas. Sabe um dos grandes erros dos dias de hoje? Infelizmente, eu quero ministrar sobre isso aqui ainda, maldição da comparação, a maldição da comparação. As pessoas não querem ser mais elas querem ser alguém. Não, eu vou ser
Por exemplo, o pastor Darilson, eu gosto desse cara, é um homem de Deus, me inspiro nele, mas eu não posso ser ele. Ele é ele, eu sou eu. Sabe, querido, não, eu quero ser esse pastor, eu quero ser esse músico, eu quero ser esse líder. E a inveja muitas vezes vai entrando, destruindo as nossas vidas. Às vezes nós falamos assim, se eu tivesse um filho desse aqui, eu seria feliz. Irmão, deixa o filho do outro lá sossegado, não mexe com o filho de ninguém não. Deixa quietinho lá. Amém? Embriaguez. Embriaguez, na verdade, nos dias de hoje, não é bebida, eu acho. Não. Mas tudo que nós fazemos demasiadamente é embriaguez. Por exemplo, tem muita gente se embriagando com o celular. Tem ou não tem? Tem, gente. Os filhos hoje estão desesperados, porque os pais só sabem ficar no celular. É incrível isso. Quem tem criança pequena, não, mas qual foi a solução? Compre um celularzinho para a criança. Já vai ensinando ele a se embriagar. Eu tenho uma sobrinha, tem nem 4 anos, 5 anos, quantos anos tem a Gabi? 5 anos. A Manu. 7 anos, a minha já tem um negócio lá, celular, e ela... Irmão, 7 anos, eu estava pensando em, sei lá o quê, na primeira série da escola. Se embriagar, tudo que é demais é uma embriaguez. Por exemplo, comer demais, talvez você não bebe demais, mas come demais. É embriaguez. Falar demais é embriaguez, sabia? Falar demais, ficar falando, a Bíblia fala da mulher goteira. Aqui não tem, irmãs, você não pode ficar tranquilo, isso aqui é só uma vacina. Amém? Não tem, eu tenho certeza que não tem, mas a Bíblia fala, porque vocês são santas, sendo aperfeiçoadas. Amém? Da mulher goteira. Você tem noção que é uma goteira na cabeça? Irmãos, eu morei numa casa que não era goteira, era chuva dentro da casa. Então, é terrível, mas a goteira é pior do que a chuva. Porque a goteira fica tuque, 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 24 horas por dia. Imagina a sua mulher na sua cabeça. Tuque, tuque, tuque. Imagina, quem aguenta? Não tem homem que aguenta, não tem. Agora, o pior do que aquela mulher que fala muito, fala. Agora, o pior do que a mulher goteira é o homem goteira. Ah, pastor, não tem não. Na Bíblia não fala que tem, mas tem homem que fala demais. Fala. A mulher não aguenta. Sabe, queridos, nós precisamos ser curados dessas coisas. E aqui a Bíblia fala assim, coisas semelhantes. Coisas semelhantes são tantas áreas. Perdão, desrespeito aos pais, aos chefes, aos líderes, às pessoas, falcatruas, impostos. Eu lembro uma vez, o Caio está aqui, ele vai lembrar dessa história, e eu tive revelação um tempo na minha vida. Quer dizer, eu vivi isso um tempo, depois eu tive revelação na minha vida disso. Eu lembro que ele queria uma chuteira, e a chuteira era uma chuteira Nike. A chuteira Nike tinha um nome, Total 90. E aí, eu levei ele para comprar uma chuteira aqui num lugar, e eu falei, vou te levar para comprar uma chuteira muito legal. E levei, tinham várias chuteiras lá, Adidas, não era nem Adidas, era Abidas. e tinha uma Nike Total 70. Só que a Total 70 não era original, por isso que era Total 70, porque é menos 20. Era menos 20 reais, mas menos 20 no número também. E eu falei, cara, essa daqui, eu nem lembro o jogador da época, era o Romário. Eu falei, o Romário já jogou, além de tudo mentir, né? O Romário já jogou, você vai ficar bom, você vai ser o cara com essa... Total 70, irmãos. Por que eu estou falando isso? Porque quantas vezes nós estamos consumindo coisas falsificadas? Hoje não tem mais CD. Mas eu lembro uma vez, logo que eu me converti, tinha CD.
E eu nunca fui muito fã de ter nada pirata, de verdade, irmãos. Mas, às vezes, quando a coisa era mais cara, tipo um tênis assim, a gente negociava com a pirataria. E o CD, eu lembro do videogame, hoje não dá mais, mas teve um CD de videogame que nós íamos comprar. Não, vamos comprar um CD. Foi lá no Xing Ling, está aqui o CD. Pirataria, falsificação, coisas erradas, isso tudo traz maldição para as nossas vidas. Amém? E para concluir aqui, eu quero só ler com você uma coisa aqui, o louvor pode vir já, por favor, nós vamos terminar. Mas a Bíblia diz em Tiago 1,15, vamos ler o 14, antes, diz assim: ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Nós vimos essa peça agora, que o rapaz da peça foi atraído. Estava escrito o quê? Não toque. Não toque. Nós não podemos sair daqui achando que o pecado não vai aparecer na nossa frente. Ele vai aparecer e nós vamos ser tentados a tocar. Nós vamos ser tentados a tocar. Só que uma coisa que nós precisamos ter muito temor de Deus, porque Tiago, quando ele estava falando aqui, porque muitas vezes nós culpamos as pessoas e até Deus. A minha mãe, ela sempre foi da igreja, eu me converti com 21 anos. E minha mãe falava, você precisa ir para a igreja. E eu não ia. Até um dia que eu falei, mãe, minha vida está um lixo, mas a culpa não é minha. A culpa é de Deus. Por quê? Deus não é misericórdia. Enfim, nós queremos colocar culpa em Deus. Aí Tiago fala, olha, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Cada um é tentado pela sua própria cobiça. Quando a cobiça entra, ela atrai e seduz. Depois que ela faz isso, sabe o que ela faz? Então entra um desejo. Então esse desejo, coloca aí por favor, 1,15. Então esse desejo, tendo concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, após ter se consumado, gera morte. Nós não podemos negociar com o pecado. Não negocie com o pecado. Semana que vem nós traremos uma palavra aqui muito ligada a essa, não é esse assunto, é outro assunto dentro da série, mas é muito importante nós não negociarmos com o pecado. Spurgeon, ele disse o seguinte, uma frase dele: o pecado e o inferno estão casados, a não ser que o arrependimento anuncie o divórcio. Olha que frase de Spurgeon: o pecado e o inferno estão casados, a não ser que o arrependimento anuncie o divórcio. Eu quero pedir para você, por favor, ficar em pé, e que você possa meditar um pouquinho nessa palavra, e deixar o Espírito Santo falar com você. Queridos, seja você o que vai levar o divórcio do pecado e do inferno. O nosso arrependimento, as nossas atitudes, o nosso dizer não para o pecado, abre portas para as bênçãos e o favor de Deus em nossas vidas, amém? Então que você possa orar agora.